Olá, muito bem-vindo à Amazônia Inovadora, nosso podcast para falar de inovação aqui na região amazônica. Hoje está aqui com a gente, acompanhando eu e o Márcio, um convidado muito especial. É uma pessoa que a gente queria muito conversar, ele é engenheiro eletricista, com ênfase em telecomunicações, tem pós-graduação em desenvolvimento de sistemas corporativos, atualmente é diretor de tecnologia de uma grande empresa de comunicação do Brasil e também tem uma startup, né? A IOFIN. Depois você vai explicar pra gente o que é a IOFIN. Junto aqui comigo está o Márcio na condução e para nos ajudar a bater esse papo com o Eduardo, professora Kátia Meirelli. Eu queria perguntar do Eduardo. Você estava conversando ainda agora antes de começar o programa e você falou da ideia da IOFIN. A IOFIN ela foi pensada em criar. Ela começou a chamar, ela não chamava IOFIN, era outro nome, mas a ideia é que a gente queria soluções financeiras. Então é All in One Financial, então é tudo que você quer falar sobre soluções financeiras, a gente vai criar. A gente quer criar uma fintech, um banco? Não, não é isso. E nosso foco na empresa é até um MEI. Então a gente vai com educação familiar, educação financeira e tentar fazer uma pessoa que é um microempreendedor individual a ter seu controle financeiro, saber o que é o custo do produto que ele cria e o que é o custo dele pessoa física. E aí tentar separar isso, né? A pessoa que vende pipoca, tentar indicar para ele, olha, quanto você gasta no insumo da sua pipoca, quanto você gasta com aquilo, e tentar passar esse tipo de conhecimento até as pessoas que é MEI. Então tem vários microempreendedores, você tem o pessoal de pipoqueiro, você tem o pessoal que vende cachorro-quente, você tem uma galera que são informais, mas que eles poderiam entender como é que funciona o dinheiro deles, quanto dinheiro que ele gasta para fazer aquilo e aquele valor do cachorro-quente realmente te traz um lucro, tentar levar esse conhecimento até essa pessoa. Então a gente vai começar com produtos familiares, que é o IOFIN, são dois produtos, chama Kairu e o Kairu Kids. Kairu é baseado na mitologia, é um sapinho que traz felicidades do pessoal do Japão, né, da cultura japonesa. A gente quis sair do porquinho também, porque tudo é porquinho, então a gente tentou trazer um outro olhar para aquilo. Mas a ideia é que você consiga entender o seu custo da sua família. Então ele tem o Juntos, que é você e o seu companheiro, esposa, marido ou companheiro que esteja com você, e você separar aquilo que é a conta da casa, quanto é que você gastou no supermercado, e no final tem um dashboard seu e da sua esposa, do seu companheiro, quem gastou o quê, quanto foi para cada lado, quanto é que você custa com aquilo, e faz uma comparação. Se você ganha 10 mil e a outra família ganha 10 mil e você gasta 2 mil para o supermercado, eu vou falar, olha, as famílias médias da sua região é 1.000 de supermercado. Aqui olha, tá um lugar para né? Você poder economizar. E aí tem o Kids, que a ideia é você aí de 9 anos para cima, você começar a botar tarefas para essas pessoas fazerem, essas crianças fazerem em casa, tarefa de casa, tarefa da escola, tarefas extras, e você dá bonificação para elas, né? Então a gente brinca na minha casa com bolinha de gude. Eu tenho uma garrafa com 100 bolinhas de gude, eu tenho 2 filhos, e a mesada é R$50. Cada das atividades que eles vão fazendo em casa, eu vou colocando bolinha de gude e eles vão ganhando a mesada no final do mês. Se eles tirarem uma nota acima de 8,5, eu dou 10% a mais. E se eles fizerem exercícios extras, brincar na rua ou fazer esporte, eu dou mais alguma coisa a mais. Então a gente vai tentando colocar com isso. Tem alguns psicólogos que acham isso ruim, tem outros psicólogos que é bem aberto. Se você quer dar premiação com tarefa de casa ou não, acho que cabe de cada família escolher. Você pode colocar uma premiação em dinheiro ou não. Você tem 2 escolhas na sua casa, né? Ou você premia ele com alguma coisa, ele entende que aquilo ali faz parte, ou você vai brigar com ele, né? Então você não tem como educar uma pessoa sem brigar ou sem premiar. E aí tem psicólogos que acham que não, que ele tem que entender, que as crianças têm que entender que as tarefas de casa são partes da comunidade como um todo. Eu lembro do meu pai na chinelada ou no cinto. Aí você escolhe como você quer educar seu filho, né? Então o aplicativo vai ser bem aberto. Você pode premiar ou não uma tarefa de casa, você pode premiar ou não uma tarefa de escola, mas você tem um controle daquilo. E todo o gasto que a criança faz, ela vai saber se ela tem curto prazo, longo prazo, médio prazo. Se você está fazendo investimentos, se a família está investindo em ações, vai liberar que a criança entenda que é ações. Vai liberar o que a criança entenda que é uma criptomoeda. E é sempre um sapinho falando, é um videozinho curto, 30 segundos, para pegar a ação daquela criança. Então esse produto está sendo desenvolvido ainda, no final desse mês deve ser a primeira versão teste, e a gente vai colocar no mercado isso.
Não, com certeza, muito interessante. Um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil é falar de educação financeira, né? É uma daquelas coisas que a escola não ensina, né? Acho que se eu tivesse tido educação financeira, eu acho que meu patamar financeiro seria outro hoje em dia. Acho que todos nós, né? Essa cultura de nós termos essa visão que os nossos pais tiveram também de uma educação financeira um pouco mais limitada, nos faz enxergar o mundo com uma perspectiva um pouco diferente, né? Eu, particularmente, eu acredito que na escola se deveria muito, né, falar de dinheiro, porque nem tudo da matemática você vai usar no dia a dia, nem tudo da química todo dia, mas quem é que não precisa de dinheiro no dia a dia? A pessoa tem que saber calcular um valor futuro, um valor presente, um juros, saber o que é Selic. Né? A pessoa tem que entender o que é isso. Eu acho que uma mudança numa taxa Selic muda muita coisa. E aí o pessoal fala que a Selic não é nada. É o custo do empréstimo que você vai tomar, é o custo do banco, é quanto as empresas vão pegar no banco e aquilo, quanto vai sobrar para você colocar no custo do Brasil, que é alto. Então, assim, se ela não entender um ecossistema financeiro que ela convive, a pessoa não vai para frente. Obriga ela em casa, vou pegar o dinheiro da reserva, vou pegar emprestado a quanto por cento? Se eu fosse no banco, ia ser 2%, 3% ao mês. Então, por que eu não me empresta 2%, 3% ao mês também? Na hora que eu vou devolver com juros. Eu ia ter que pegar num banco. Então, se a gente começa a pensar o que é juros, é uma outra cultura, né? Até meu filho, eu quero comprar um negócio. Falei, filho, você ganha R$50 de mesada quando você cumprir todas as suas metas. Você quer? Eu te empresto. É 1,9 ao mês. Você quer emprestado? Eu te empresto, não tem problema. Você vai entender o que é juros. Então, meu filho hoje já faliu 2 vezes. Eu prefiro que ele vá à falência como criança do que ele vá à falência depois que ele tiver que é adulto. Muito bom. É perfeito essa ideia. Tá. Além de inovadora, na verdade, ela é necessária, né? Para a nossa população como um todo, como o Leonardo falou, né? Ele comprou mais do que ele tinha capacidade de receber. Então ele ficou sem mesada alguns meses. Faliu. Né? Me pagando. Ele faliu. Muito bom. Faliu 2 vezes já. Você começou com uma startup. Uma startup. Nesse ambiente de inovação que às vezes é um pouquinho hostil aqui na região amazônica, justamente porque a gente tem ainda, eu acho que uma cultura incipiente, né, dentro do que a gente fala. Apesar de a gente já ter grandes players, né, se a gente pudesse falar assim, mas e aí eu queria muito saber de vocês, principalmente a professora Kátia, que vive esse mundo da inovação. Como é que foi dessa experiência de começar um projeto desse tipo aqui na região? Eu convivo com inovação dentro da empresa, né? Eu trabalho num grupo de comunicação onde a gente está sempre inovando, porque como é televisão, a televisão ela tá passando por algumas dificuldades. Dificuldades em termos de mercado, se posicionamento no mercado, tem vários entrantes que a gente não tinha lá atrás. E hoje todo mundo quer vender comercial. É o podcast que vende comercial, é a padaria que vende comercial, é o pessoal do supermercado que vende comercial. Então, antes você tinha jornal, revista, televisão e rádio. Hoje você tem um monte de gente que vende comercial. E essas pessoas são concorrentes do mercado de publicidade. Então a televisão teve que se reinventar. Hoje a gente se reinventou, a gente faz 18 jornais simultâneos à noite, então agora são vários jornais simultâneos que tem à noite. Você tem aqui em Manaus, então a gente está com várias micro-regiões aqui na região. A gente é a única emissora do norte que consegue gerar um jornal para o interior do Amazonas, um jornal para a capital. Então a gente tem vários jornais para o interior de Rondônia, cada interior de Rondônia consegue se ver. Então a gente acredita que cada vez mais local. Então a gente teve que se reinventar. Nosso projeto é um projeto dentro do grupo, é um projeto reconhecido mundialmente, a gente apresentou isso em Las Vegas, esse projeto. Então, assim, a gente está se reinventando, então essa inovação sempre veio da gente. Criar uma startup como ideia, aí você tem 2 opções. Ou você se vende, e eu falo que é um mercado meio complicado, você vem com a venda, aí vai ter que ter um investidor anjo que vai botar um dinheiro e vai pegar uma boa fatia da sua empresa, e aí bem provável que você vai trabalhar para ele vai ser seu sócio com dinheiro. Eu sou mais raiz, eu vou fazer eu mesmo, e quando o produto estiver pronto eu vou atrás de um acelerador. E aí acho que inverte um pouco o processo. Eu não tenho uma ideia, eu já tenho um produto, eu já tenho um cliente, e agora você quer entrar comigo no mesmo barco. Isso demora mais para ser feito, porque você não tem investimento anjo, demanda suor, mas é como os nossos pais faziam empresa, né? A gente fala hoje em startup, em unicórnio, mas já existia, né? O cara que fez a padaria, o cara que fez... que hoje as coisas são eletrônicas, elas têm, por ser uma venda eletrônica e por você atingir mais gente, você tem uma subida exponencial. Mas as pessoas lá atrás já eram inovadoras, né? O cara criou uma padaria de um bairro, porque naquela época uma padaria no bairro era inovador. Você tinha supermercados, o cara
foi lá e criou uma padaria no bairro. A gente tem mania de hoje, porque tá tudo digital, achar que as empresas são mais rápidas, elas são, não, sua evolução é mais rápida porque você atinge o seu mercado mais rápido. Criou essa cultura de escalar, né? Quando a gente está conversando, isso aqui dá para escalar, isso aqui não dá para escalar, né? E assim, o ambiente às vezes não é o mais propício, porque o Brasil não é para amadores, mas é sempre bom a gente tentar enxergar possibilidades, né? Porque não é reinventar a roda, né? É simplesmente fazer alguma coisa que atende a dor das pessoas, né? Bom, realmente esse assunto é muito interessante, porque no Brasil nós temos um ambiente, vamos dizer assim, da falta de cultura, né? Realmente o que ele falou, a startup já existia muito antes, né? Só não tínhamos denominado. E às vezes quando a gente denomina algo, até cria-se, vamos falar, uma moda, né? E tanto é que as startups chegam a um ponto de ter bolhas, né? Todo mundo busca unicórnios, muita gente busca aquela inovação, aquela tecnologia que vai mudar tudo, que eu vou ganhar bilhões, e muitas vezes a gente, no dia a dia, percebe que o difícil é começar, né? Certa vez eu vi um professor de luta, né? Um aluno perguntou qual é a faixa mais difícil de chegar, de você alcançar. É a faixa preta, é a faixa marrom, é a azul? E o professor respondeu, a faixa mais difícil de eu conseguir é a branca. Porque o que é mais difícil pra gente é pegar e começar. É sair do ponto zero. É sair do ponto zero. Né? Mas aí eu gostaria de contribuir com vocês, não é? A gente está falando muito da questão da inovação tecnológica, mas quando a gente fala de inovação, a gente não está falando só da tecnologia, porque a inovação não concerne só a isto. Exatamente. Quando a gente fala de inovação, já que a gente está falando de tecnologia, estamos falando de negócios, a gente tem que falar de mercado, de marketing, nós temos que falar de questões organizacionais, processos, a questão inventiva, a propriedade intelectual, que gera o ativo intelectual. Então, quando a gente começa a falar sobre tecnologia, não tem como não falar do marketing. A Alemanha, por exemplo, ela começou o seu processo de inovação fazendo, de fato, inovações disruptivas. Mas, ao longo do tempo, assim como vários modelos econômicos, ela chega ao pico. Chegando no pico, qual é a tendência? É voltar à fonte, voltar à sua origem. E aí vem então a questão de se reinventar, de reinventar ou de incrementar os modelos conceituais e alguns até práticos, alguns que deram certo, outros não, mas que servirão de modelo para um novo trajeto, um novo rumo. E aí, quando a gente começa a falar sobre esses novos modelos, é impossível, é inevitável não falar do empreendedorismo inovador. Porque hoje, tudo que concerne a inovação, seja ela para marketing, tecnológica, organizacional, processo, a gente está falando de negócios. E a gente tem que entender o que são os negócios, que tipos de negócios, como que a gente pode trabalhar essa questão dos novos modelos de negócio. E desdobrando essa questão dos negócios, a gente tem que falar de economia. Não tem como não falar de economia. Então, quais são os modelos econômicos? Quais são as matrizes econômicas? Onde tudo isso vai levar? Que tipos de modelos econômicos nós temos aqui na nossa Amazônia Ocidental? Né? O que a gente vai fazer com as ODS, que é uma contribuição que todos nós temos, né, que de alguma forma contribuir mundialmente, o que cada instituição está fazendo, o que a comunidade, as ONGs, as ICTs, as universidades, os pesquisadores, enfim, todos os políticos estão fazendo para que este cenário se modifique. A gente sabe que foi prolongado o prazo da lei de informática voltada à Zona Franca de Manaus, a gente vai até 2073. São quase 50 anos aí pela frente. Mas a gente está achando que isso foi um golpe de sorte. E aí eu pergunto, o que nós vamos fazer durante todo esse tempo, né? Quais são os espaços que nós estamos tendo para construir esses novos modelos de negócio que vão sustentar, de fato, a nossa Amazônia? Então, essa é uma pequena contribuição. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, muita gente me pergunta, tem medo assim, de falar tecnologia da inovação, né? Aí o pessoal robô, computador, não sei nada disso, mas é um equívoco, né? Porque, na verdade, se tratando de inovação, como a professora Kátia falou, tem a ver com pessoas, tem a ver com cultura, né? Quantas coisas sofreram a inovação e as pessoas não perceberam, né? Cadê a máquina
antiga Kodak. A gente fala muito de inovação de tecnologia porque ela acaba te ajudando a chegar lá, né? A gente teve uma inovação na empresa agora que eu chamo de rasga-calça. Por que é rasga-calça? Porque ele rasga a calça de quem tentar subir e para roubar. Então a gente chamou de rasga-calça. Então a gente tinha... Essa prática aí é do tempo das cavernas, mas ainda é uma inovação. Então quando ele tenta subir na torre para assaltar, a gente tem muito assalto de cobre, muito assalto no interior. Então eles entravam no abrigo da rede amazônica para poder arrancar o cobre do ar-condicionado, o cobre dali dentro. Então aquilo atrapalhava a nossa emissão naquela cidade. Então a gente criou um transmissor de poste, ele fica a 6 metros de altura. E eu queria um rasga-calça. Por que deu esse nome de rasga-calça, né? Até lá no LinkedIn o pessoal perguntou por que rasga-calça? Porque quando eu fui explicar pro rapaz que fazia a estrutura, ele falou, isso é um rasga-calça. Eu falei, isso é um rasga-calça. Né? Ficou muito mais fácil que eu falar um anteparo, escudo. Não, é um rasga-calça. Porque ele rasga a calça de que eu for tentar subir. Era, na verdade, aqueles espetos que ficavam no muro, eu coloquei numa torre. Não tem nada de tecnologia aí. Não tem nada. Então, assim, eu falo que mas tem inovação. É inovação. Exatamente. Porque inovação não é tecnologia. Não necessariamente tecnologia. Olha só, a conversa está muito boa, mas não sai daí que daqui a pouquinho a gente continua essa conversa que está bem interessante. Ele vai explicar melhor esses conceitos como rasga a calça pra gente. Estamos de volta. Como o Eduardo estava falando aqui, nem toda inovação é tecnologia. Porque, na verdade, ao meu ver, tecnologia é uma ferramenta. Elas podem impulsionar a inovação. Mas, de repente, como o aplicativo que ele fez, poderia usar um caderno para fazer esse sistema, né, um ábaco. A inovação, ela torna a vida mais fácil. É uma ferramenta de facilidade, né? Mas a inovação, ela tem a ver realmente com a mudança de cultura. Como o Eduardo estava falando, eu queria saber mais sobre essa inovação do rasga-calça. Na verdade, a gente fez um anteparo na torre para evitar que a pessoa chegue no transmissor. Então, ela tem uma torre, você tem um círculo na torre de 1,5 metro. Evitar o furto do cobre, né? Para a pessoa tentar subir lá, ela vai ter que ficar de cabeça para baixo. Ela vai ter que sofrer um pouquinho, né? Então é mais fácil roubar do vizinho, a gente fala assim, né? Você põe segurança na sua casa, não é para o cara não roubar a sua casa, é para deixar a casa do vizinho mais fácil de roubar do que a sua. Rapaz, e aí ele rouba do vizinho, rouba a sua. Então, já tem patente? Já está patenteando. Eu gosto. Esse daí que é o bom. Olha, a gente estava conversando há pouco sobre esse processo de inovação. Aqui na região amazônica, a gente percebe, sobretudo aqui a nossa região Manaus, a gente percebe que tem muitas iniciativas, né? Como é que tu enxerga esse momento atual que a gente está vivendo, Eduardo? O Amazonas, quando eu vim para o Amazonas importava a gente, né? Hoje a gente exporta a gente de tecnologia, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu vim praticamente de Minas para cá, para trabalhar na Samsung, no Cydia, mas hoje é o contrário, né? Hoje está difícil de reter as pessoas aqui dentro. A gente está exportando conhecimento, principalmente na área de software, que é uma área que eu acompanho muito. Então tem muita gente boa nossa no Amazonas que está em São Paulo, que está fora do Brasil, que é formado pelas nossas instituições que estão melhorando, né? Então você pega a UEA, você pega a UFAM, está cada vez melhores os cursos. Então eles estão formando gente boa e isso faz com que a gente saia. Só que também tem as pessoas que querem ficar aqui e querem montar um ecossistema. Eu vim de Santa Rita só para cair. É um ecossistema de inovação. De hardware, né? A gente fazia, lá tem software, hardware, é um ambiente, eu acho que hoje, eles falam que é o silício brasileiro, vários silícios brasileiros, mas hoje é um ambiente de inovação impressionante que tem em Santa Rita. E Manaus, ela está seguindo esse caminho, né? Então você tem o Codesis aí que está tentando fazer essa parte de entrar nessa parte digital. Então a gente tem um movimento de criar startups aqui dentro, tem um movimento de criar novos negócios, que eu acho que é o que a gente precisa. Então o Amazonas tem conhecimento, aqui não é só chão de fábrica, é isso que a gente tem que colocar na cabeça. A gente é muito bom fabril, eu acho que é um dos melhores do Brasil, o processo fabril aqui no Amazonas é um dos melhores do Brasil. Agora, a gente não é só isso, né? A gente tem inovação, a gente tem mais. A gente precisa entender que nós não somos só fabril. Não somos só fabril, então tem muita gente boa. E aí que está essa questão de reunir a comunidade científica, civil, as ICTs, para discutir, abrir espaços para as pessoas falarem, discutirem, opinarem, darem ideias, para a gente melhorar esse cenário e construir novos conceitos e novos modelos. Não tem como ser diferente, não existe nenhuma soberania se você não ouve o povo.
Se você não ouve a opinião das pessoas. A gente comentou que foi renovada até a lei da informática, né? Mais alguns anos. Mas quais os nossos objetivos como amazônidas dessa lei de informática? O que a gente vai fazer nesses 49 anos? O que nós como vamos você falou, é importante, né? Aspirar novamente? A UEA, o papel da UEA, o papel da UFAM, Sim, é importante. eu acho que mas e o trabalho de base? E os interiores? Como é que você enxerga isso? Por exemplo, quem trabalha com ensino fundamental poderia iniciar esse trabalho, né? De digitalização, de software. Eu sou a favor eu falo tecnologia porque é a minha área, né? Então, assim, o pessoal que vem muito falar de hardware, porque software, o IA vai acabar te substituindo o software. O IA consegue fazer software super rápido. Mas eu acho que é mais fácil eu ensinar software para alguém, porque é mais fácil dar um computador para uma pessoa do que dar um kit robótico com tanto de impostos que a gente paga no Brasil. Com certeza. Então, assim, eu acho que você ensinar software, você liberta aquelas pessoas. Então, a partir do momento que eu ensinei software para uma comunidade, tem problemas na comunidade que a gente não convive, a gente não sabe do problema, então a gente não tem como dar solução se você não conhece o problema. Perfeito, essa colocação. Você tem que treinar essas pessoas, porque é dali que vai sair, né? Você vê, tem um estudo a gente estava brincando uma vez lá na Rede Amazônia de criar um IA que vai trabalhar em cima dos nossos conteúdos com os conteúdos científicos e tentar cruzar. Uma vez que eu rodei o IA, ele vinculou uma matéria que a gente fez sobre o caroço do açaí, que o caroço do açaí tem uma característica nele que combate o bacilo da tuberculose. E aí ele vinculou aquele estudo do açaí com a tuberculose, com uma menina que fez do caroço de açaí um tijolo. E falou, olha, será se esse tijolo continua tendo um bacilo? E se você construir uma casa com esse tijolo? Será se vai combater o bacilo da tuberculose naquele tijolo? A IA não sabe, porque o processo de fabricar o tijolo tem que queimar, tem que esquentar o caroço. Então, uma criança, uma menina, uma jovem, que tem um problema de caroço de açaí onde ela morava, que é onde jogavam os caroços de açaí, resolveu na escola fazer um trabalho científico para criar um tijolo. E aí tem um estudo científico falando que o açaí tem uma coisa que combate o bacilo da tuberculose. Aí juntou os dois. Perfeito. Então, assim, se a gente consegue juntar esses problemas e a gente conseguir entender essas soluções, será? Aí a pergunta foi que ele soltou para mim, será que esse tijolo que foi criado do caroço de açaí, o bacilo da tuberculose não se desenvolve? E se ele não se desenvolver, você pode resolver um problema sério de saúde pública. Saúde, com certeza. Então, assim, eu acho que cabe agora a gente tentar escutar mais a população, entender o problema, mas por isso que eu falo, se você leva conhecimento de software para aquela região, aqueles problemas daquela micro-região, ela vai ser resolvida. Então, tem gente que ganhou o prêmio mundial de economia porque ele criou um banco público. Por quê? Porque ele vive naquela região. Ele sabia que aquele público não tinha acesso ao banco. Ele entende que ele não tinha acesso ao banco, mas o comércio existe desde 1900 e nada. A troca existe. Então, se essa troca existe, ele só criou uma moeda e deu acesso a banco quem não tinha acesso a banco. Então, você vai começar a dar acesso às pessoas a criar soluções para o problema dela, que você não conhece. É por isso que eu falo inovação. Primeiro esquece tudo que você aprende e foca no problema. Exatamente. Se você olhar o problema, ponto, né? Eu olhei o problema. Não, mas isso aqui, tudo que eu aprendi até hoje vai me resolver a ter problema, mas também pode te atrapalhar, porque o conhecimento e a bagagem que você traz te traz vícios. É o problema do pragmatismo, né? Tem que desapegar. Tem que desapegar. Aprender hoje, desapega amanhã. Eu achei muito interessante. Vai aprendendo coisas novas. Na segunda-feira nós estivemos num evento, né? Eu e o Leonardo, no interior de Foi Maués. Né? Uma aula inaugural do curso de IoT. Vai ter software, vai lidar com hardware. Então, o que ocorre? Nós visitamos ali um instituto, né? Que um instituto municipal de robótica no interior. Pelo Google e Microsoft. E nós fomos conversar. O primeiro professor nos apresentou como é que era a aula, mostrou o laboratório, muito bom, muito legal. E ele falou: as primeiras emendas, muito boas, vieram feitas, né? E eles deram as aulas, mas eles mesmos, sentindo a necessidade, readequaram. Ele falou, por exemplo, pegou um curso que era muito avançado, foi pensando, resumiu para Canva. Então, em vez de dar um Photoshop, vou dar Canva, né? E nesse curso ele ensinou a pessoa, olha, faz isso aqui, oferece pro cara da padaria, né?
né? Já aprende a ganhar dinheiro, né? Ele chegou, inseriu o empreendedorismo. Já chegou lá no outro dia, professor, olha só, fiz essa arte aqui, ganhei R$20. Ganhei R$20. Gente, olha como isso é disruptivo no interior. Então, o problema da robótica é isso, que eu acho legal a robótica, ela abre a mente da pessoa. Eu vinha de hardware também, então assim, o hardware, você tem que pensar no movimento lá na frente, você tem que pensar no que aquilo vai fazer, quantos passos para um lado, quantos passos para outro. Então a robótica, ela é interessante, mas ela é muito cara para a pessoa colocar lá em prática. Você ensinar você fazer um gráfico, você ensinar a fazer um pequeno vídeo, você ensinar ele a ganhar um dinheiro, isso é libertador. Com certeza. E você possibilita alternativas de empregabilidade. Ele pode ser empregado, mas ele pode ser um empreendedor, ele pode ser um parceiro estratégico de uma empresa. Então ele tem opções de mercado. Desempregado ele não vai ficar. Não vai ficar. Se tiver criatividade, vai trabalhar e vai ganhar um dinheiro. Essa é a ideia, né? E assim, eu fico pensando, às vezes, a gente já conversou várias vezes sobre isso, de estratégias de diminuir esse gap, né? Entre, por exemplo, software também, que venho do software também, e como levar esse conhecimento para as comunidades, né? Para as crianças, ensino fundamental, ensino médio. A primeira coisa que tem que fazer no interior é levar a internet, né? A conectividade para o interior. Concordo perfeitamente. Concordo perfeitamente. A gente tem problema de logística na nossa região, a gente tem vários problemas, mas na hora que você invade o município, ilumina ele com uma internet, você dá a possibilidade da pessoa estudar no MIT se ele quiser. Sim. Aprender inglês se ele quiser. Ele sai daquela região, de forma virtual, né? O pessoal falou muito do metaverso, né? Metaverso morreu, entrou o IA. Mas eu acho que assim, na hora que você conecta ele ao universo da internet, ele tá livre para pensar e para aprender, não tem fronteira mais. Então, se você coloca numa comunidade indígena, um celular na mão de alguém, de uma comunidade indígena, você cria uma personagem indígena nas redes sociais, uma influenciadora que vai ganhar dinheiro, que é o que acontece. Tem influenciadores indígenas que estão ganhando dinheiro com isso. Ela é uma influenciadora com a vida dela. Ela mudou alguma coisa? Não, ela só está expondo como modo dela de viver. E está ganhando dinheiro com isso porque tem gente querendo assistir. Eu acho que se você começa a iluminar a internet, você aproxima o amazônida que está lá no interior com o cara do mundo. Ele se conectou ao mundo. Então hoje a gente tem analfabetos digitais porque não tem internet, né? Então, com certeza. Eu acho que o primeiro caminho é como levar a internet para lá. O governo está trabalhando com a InfoRivia que eles estão se criando. Então isso vai funcionar, vai levar, mas o Amazonas é atrasado no interior por falta de conectividade à internet. Então, se um país que não investe em conectividade, não investe em tecnologia, é um país igual ao nosso, ele fica atrasado. Então, assim, se você pegar a Coreia, é um negócio que você tem que estudar. A Coreia, há 30, 40 anos atrás, era pior que o Brasil. Era muito pior que o Brasil. A China, há 40 anos... A China era pior. Era muito pior assim, que o Brasil. A gente é sempre o país do futuro que nunca chega, né? Mas porque a gente investe pouco em tecnologia. Se fala isso. Mas porque a gente não viveu agora. A gente está sempre falando do futuro, mas o futuro é o reflexo de qual momento? Do agora. Falta muito uma política de Estado, né? A gente tem política de mandato. Esse que é o problema. Eu acho que falta... E não tem continuidade. Então falta um Estado. O que você quer que a gente tenha aí? Até 49 anos. O que o Estado quer em 49 anos? Exatamente. Quanto conhecimento científico nós vamos gerar? Isso. Como medir essas empresas que estão... Como medir os ICTs? Como medir os institutos? Vai ser através de quantas patentes eles criaram? Ou quantas patentes eles submeteram? Porque às vezes você não consegue gerar patente, mas quantas você submeteu? 0. Então, se você é um instituto de pesquisa e desenvolvimento e não tem uma submissão de patente, que pesquisa e desenvolvimento você fez? É só essa pergunta que eles tinham que me responder. Porque se você pega, tem um site que fala sobre as patentes, o maior depositador de patente nesse site é a Samsung, é a Apple. Eles estão botando patente lá, então eles estão fazendo pesquisa e desenvolvimento, mas fora do Brasil. Sim. E o Brasil? Quantas patentes está colocando? Essa é a grande dificuldade que a gente tem até também pela burocracia que é registrar uma patente no Brasil, gente. Concordo. Uma dificuldade, a gente tentou uma vez, né, Márcio, fazer uma patente, nossa, dali já parou, já baixou o tesão total em fazer a coisa. Porque a dificuldade, falou, não, vamos meter a cara e fazer de outro jeito aqui, pela essa própria dificuldade. E aqui na nossa região, parece que é muito pior. Burocrático, é caro, é demorado, cai em domínio público. Aquilo não vai servir mais para nada, porque a tecnologia ela é muito, muito, muito simultânea. Então, quer dizer, você tem que pensar muitas vezes se realmente você quer fazer um depósito de patente. Mas a gente tem que... E o problema também é que o brasileiro não quer pagar royalties, né?
Então, se você coloca uma patente que criou, a gente não está acostumado a pagar o royalties. Então, se eu criar uma patente de um rasga-calça e você quer instalar um rasga-calça, me paga $1 e instala o rasga-calça. Não, ele quer usar o rasga-calça, mas não quer pagar pela ideia. A gente não tem essa cultura de você pagar pela ideia dos outros, né? Se a pessoa estudou, criou... licenciamentos. Licenciamento, a gente não tem isso. Então, isso é uma cultura que tem que ser desenvolvida aqui dentro. Mas os institutos, eles têm que ter patente. Essa é a minha opinião. Você é um instituto de pesquisa, você tem que submeter patente. Eu sei que é burocrático, mas o instituto tem uma verba de P&D, ele tem gente para fazer isso. Né? Uma coisa é a pessoa física fazer, eu acho que tinha que ser aberto para as pessoas físicas. Você sabe o que acontece, Eduardo? Muitas vezes as instituições, no seu planejamento estratégico, não separam recurso para investir nisso. Tá? Esse é um detalhe muito importante. Principalmente as universidades públicas nas quais eu venho, né? Minha história vem de CTs públicas. Então, eu mesma, a minha experiência, quando eu cheguei em uma dessas universidades, com 15 anos de existência, a universidade não tinha nenhum procedimento relacionado à propriedade intelectual. Então, eu fui a pessoa que iniciou todo esse processo, desenvolveu, treinou os docentes, fez materiais para os alunos, chamou essa turma toda para entender como se fazia esse depósito, como acompanhar essa patente junto ao INPI. Então, essas questões todas também são culturais, mas também falta informação e entendimento de como proceder, sabe? E entender que isso é importante. É importante. Eu acho que é importante trazer também a gente tem muita distância do acadêmico com o profissional. As empresas da academia, elas estão longe. A academia, você vai conversar com os professores, o meu problema de fazer um mestrado e doutorado é que eu penso no produto final. E eles falam que não, você tem que pensar no processo que você vai criar. Eu falo, mas como é que eu vou criar um processo que não me gere nada? Mas você pode criar um produto final. Sim, mas é assim que eu falo. Mas a maioria se você pega as teses, se você pega as teses, você não tem dentro da universidade um projeto... Qual é o seu projeto final? Eu quero criar um humanoide. Tá? Se você quer criar um humanoide, então você vai fazer um cara que vai desenvolver o dedo, o outro cara que vai desenvolver o punho, a pessoa que vai desenvolver o pescoço. Então você tem um projeto dentro da universidade para no final de todas aquelas teses você sair com um humanoide. Ok. A gente tem coisas soltas na universidade que não estão vinculadas a uma empresa. Aí a empresa pega a verba de P&D, porque tem verba de P&D, põe o seu pessoal para fazer um mestrado lá na universidade. Mas qual é o objetivo disso? É você ter mestres e doutores? Ou você tem um objetivo como empresa e instituição a criar um produto final? A criar alguma saída final? Perfeitamente. Hoje, eles colocam as pessoas na universidade para ter um título de mestre e de doutor. E não para ter uma patente, não para ter um produto final. Não, porque eu sou obrigado a ter X mestres e X doutores baseado na lei de P&D. E também para continuar a universidade funcionando. Olha, o assunto é bem interessante, é polêmico, mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse assunto que está muito bom. Estamos de volta e olha, o assunto está quente, a gente estava conversando aqui, falando sobre ideias inovadoras, mas como é que começa essas ideias inovadoras para tirar do papel e começar um negócio? É fácil. É fácil, Eduardo? Fala pra gente aí. Põe a mão no bolso e sai pagando. Paga o contador. Começa com suicídio, né? Você começa já devendo, né? Você já tem que... Hoje, pelo menos, os bancos não estão te cobrando, mas antes até para taxa de identidade de todo lado, né? Aí você tem que pagar todas as taxas, taxa de prefeitura, taxa de governo, paga o contador para fazer isso. Você tem que ter um contador na sua empresa, mesmo que você não esteja faturando, você tem que emitir entrar lá no social e emitir as suas certidões que você não está faturando ainda. Então você criou um CNPJ, está criando um produto, todo mês você tem que ir lá e todo mês tem um contador lá, porque você tem que pagar o contador para poder fazer isso. Esse aí é aquele sócio que as pessoas às vezes esquecem que tem, que todo mês ele passa para receber a parte dele, chamado Estado. Sócio oculto, né? É um sócio. Aliás, não é oculto. Ele não é oculto, não, né? Mas ele parece que ele tá ali mais para dificultar de vez em quando, né, gente? O nome que ele fala é imposto mesmo, né? Então você tem que pagar aquilo ali, não tem jeito. E você tem que... Se você não fizer isso, eles te cobram com multa. Eu tenho uma coisa para perguntar para vocês dois. O Brasil recentemente criou uma lei de inovação e aí tentou fazer um marco de regulação para startups. Ainda tá tão difícil para as empresas de tecnologia começarem a dar um start, um kickoff num projeto? Sim, você tem verbas de 20 mil reais, 30 mil reais para você lançar uma empresa. Pelo amor de Deus. Com a nossa lei trabalhista, se você contratar uma pessoa a um salário mínimo, você paga 2 vezes pelo menos o valor dela. Esses 30 mil reais é o quê? 2 meses? 1 mês? Então assim, você ter acesso a 30 mil reais
Não é pouco, dependendo da empresa que você quer montar. E você ter verbas de 200, R$1.000, aí eles vão te cobrar uma taxa de juros absurda. Então é melhor você hipotecar a tua casa e pegar o teu dinheiro e fazer. E rezar pra dar certo. E rezar pra dar certo. Então, eu sempre digo o seguinte, eu já fui empreendedora, tá? Eu ainda sou empreendedora, né? Porque empreender não tem a ver só com negócio. Mas assim, abrir um negócio tem que ter pelo menos um caixa para manter a tua empresa por 1 ano até você se levantar. Então, mas você acha que isso está certo? Não está certo, mas se você realmente quer empreender, você tem que correr o risco, e isso é verdade. Não, eu concordo que a pessoa que quer empreender, ela já aceita risco, ela não tem aversão a risco zero. E a sorte só favorece os ousados, né, gente? Como falam, né, o mindset, né, a mentalidade da pessoa tem que ser mais forte, assim, senão não consegue nem começar. Quantas pessoas a pessoa deixa de inovar porque ela não quer sair da zona de conforto? E sair da zona de conforto não é fácil para ninguém. Agora, se você facilita isso, que nem as Big Tech estão facilitando, elas estão te dando 1 ano de cloud de graça para fintech. Por que o governo te dá 1 ano de impostos grátis para quem está começando? É uma ótima ideia. Eu dou 1 ano de que levar essas ideias aí. Cara, olha aí, essa ideia eu vou levar. Olha, Eduardo, se tu te candidatar na próxima eleição, tu já tem, eu acho que 3 votos aqui, tá? Não, com certeza. Vai montar uma empresa, não faz sentido você já começa devendo, né? Como você falou. Esse é o tipo de incentivo que nos motiva, não é? Sim. Porque o que a gente vê muitas vezes? Não, vamos capacitar. Claro que a capacitação é muito importante, tá? Sim. Vamos então treinar essas pessoas para poder elas ficarem aptas em gestão empresarial, mas não é só isso. Mas você vê iniciativas assim que deram certo por acaso? Vamos lá, você tem R$1 milhão para investir. Aí você vai pegar esse R$1 milhão, vai montar uma empresa, vai contratar um bando de gente e vai correr o risco de perder esse R$1 milhão. Eu deixo no CDB. Ou você deixar no CDB que tá com a Selic alta do jeito que tá. Então assim... E R$1 milhão não é, agora, parece muito, mas não é quase nada. Mas olha só, a gente tenta entender esse mercado, mas percebe por que nos Estados Unidos as pessoas empreendem mais. Como é que é a taxa de juros nos Estados Unidos? Então, mas lá... Ela é muito pequena. Lá você não consegue ter lucro com a atividade bancária deixar numa aplicação. Lá você tem que empreender para ter um lucro maior nesse dinheiro. Um lucro maior. E você também... Lá vai ter mais incentivos, né? Então, e se você contrata serviço nos Estados Unidos, ele abate do seu imposto. Serviço no Brasil, você não tem essa jogada, essa cultura de contratar serviços em empresa e abater do seu imposto. Dependendo do nível de lucro, a nossa legislação é complicada. Lá não, lá é mais simples. Então você consegue ter uma legislação mais simples para a empresa. Tem a ver com modelo econômico. E modelo econômico. Então se você vai lá, as fintechs aqui, a maioria das fintechs do Brasil está lá nos Estados Unidos. Elas estão lá com escritórios aproveitando a legislação local muito mais flexível, muito mais flexível. E contratando gente da Índia para produzir software que é mais barato que no Brasil. Então assim, a gente começa a ter um ecossistema que aqui no Brasil você não tem acesso, mas a maioria das empresas do Brasil estão em Miami. As fintechs, as novas empresas de tecnologia, elas têm um escritório em Miami, ela tem um desenvolvimento em Miami, elas querem o mercado americano, que é um mercado muito feroz, mas é um mercado que te dá um retorno mais alto, e você tem acesso a coisas muito mais fáceis. Se você quiser montar uma empresa nos Estados Unidos, é mais rápido que você montar uma empresa no Brasil. Tudo. Então assim, é insano o que a gente faz no Brasil. Aí eu lanço de novo, se eu tiver R$1 milhão e eu te der 1 ano de imposto sem você pagar nenhum imposto, nem sobre a folha de pagamento, 0 de imposto nesse 1 ano, você vai pegar o seu R$1 milhão e vai empreender. Porque a chance que você tem de dar certo, você pegou o seu R$1 milhão e não dividiu com o governo 50%. Exatamente. Você pegou R$1 milhão e investiu na empresa, gerou emprego, passou a empresa a crescer, e aí sim o governo começar a mamar, porque eu acho que a gente tem que ter também impostos, porque o governo tem que ter uma máquina, tem que funcionar. Mas, ela já começa te enforcando no início e isso inibe as pessoas de inovar. Pois é, a gente tem alguns arranjos produtivos que foram feitos no Brasil, por acaso lá da sua cidade natal, a gente tem o Porto Digital, né? Manaus recentemente tentou, né, colocar uma lei de incentivo para startups, mas fez diferente, né? Você começa pagando mais imposto e se você sobreviver, aí vai diminuindo, ou seja, foi um pensamento que eu enxergo... Sem lógica. Sem lógica. Então o ambiente ele vai ficando hostil e parece que vai ficando menos convidativo para os novos empreendedores se formalizarem. Aí é mortandade. E aí a gente vai para aquela coisa que acaba sendo isso que a professora falou. Aí eu corto, nós matamos startups. Matamos empreendedorismo. Então no Brasil você tem poucos empresários e muita gente gosta de trabalhar e a vida está tranquila porque a gente criou a cultura de ter no salário final do mês.
Essa é a cultura que a gente tem. Trabalhar Exato. 30 dias e receber um salário. Trabalhar 30 dias e receber um salário. Essa geração que vem agora, que o pessoal fala que é a geração digital, eu falo que não é nada digital. É a geração que tá grudada no telefone, mas não tem nada de... não sabe nada de tecnologia digital, não sabe digitar um texto, não sabe mexer no Word, quer dizer, eles não são nativos digitais, né? Eles nasceram com o celular na mão. É diferente. Eles nasceram conectados na internet, mas eles só usam aquele meio, eles não criam daquilo com conteúdo, e é uma discussão de educação. Usuários, né? São usuários. É diferente. Essa população, essa turma que está chegando, elas não tem aquela ideia de trabalhar 30 dias para alguém, também não tem a ideia de juntar dinheiro, também não tem a ideia que tem que suar para trabalhar e ganhar dinheiro, eles querem entrar hoje e ser rico amanhã. Então, assim, é uma geração complicada. Queria essa fórmula. De preferência ter com benefício, É né? uma geração, mas agora a vantagem é que eles já estão entendendo que eles não têm que trabalhar para alguém o dia todo. Essa é a grande mindset deles. Eu vou trabalhar com você enquanto você vai, meu serviço te serve e você me serve. O dia que isso não der certo, ele muda. E isso vê até nos seguidores das redes sociais deles. Eles seguem a pessoa enquanto que lhe convém. Eles não são mais assim, eu gosto do programa tal. Mas quanto tu acha que isso vai influenciar nessa nova formação, esses meninos que estão começando a entrar no ecossistema, remodelando esse ambiente de negócios que a gente tem? A gente fala muito dos PJs hoje em dia, né? Que o PJ é o cara que trabalha como pessoa jurídica, mas na verdade ele tá lá como pessoa física na teoria, né? Uhum. O PJ já é um aviso pro governo que essa lei trabalhista não dá certo. Ela não dá certo. Então, as pessoas já tá já muito estão tempo. aceitando o CPJ porque eles não querem ter um único patrão. Eles querem vender o produto dele para mais pessoas. Eles querem vender o seu conhecimento para mais pessoas. E essa lei trabalhista que te dá uma segurança, a gente até brinca. Dá uma segurança pro Se a lei trabalhista Estado, do né, Brasil gente? é tão boa, por que não vem nenhum americano trabalhar com a gente? Mas eu falo sempre que é uma ilusão. Eu não vejo segurança nenhuma. Na verdade, eu vejo uma forma do governo todo mês meter a mão no bolso do mais pobre, né? Daquele assalariado do CLT. Eu não enxergo isso como vantagem. Então, mas a pejotização que o mercado criou, na verdade, a sociedade criou, o contratar os PJs, né? É um recado, gente. Se você não mudar a legislação, a população vai achar um jeito. Isso. Ela vai se organizar e vai se achar um jeito de como As tá pessoas estão melhor. cansadas. Não, por exemplo, hoje a gente vê, na verdade, parece que o Estado é avesso à inovação. Porque, por um lado, a gente tem legislações, isso, aquilo, outro, mas a gente nota que algumas coisas que começam a dar certo, o Estado... mas ali não tem o Estado, tem que colocar imposto, essa pessoa tem que ver... A gente culpa muito o Estado. Eu culpo a sociedade como um todo. O Estado é só um reflexo nosso. De como a gente é um reflexo de tudo. A gente culpa de corrupção, mas você tem corrupção quando você vai na churrascaria e dá R$50 pro garçom para ele te atender melhor do que a mesa do lado. Você tem uma corrupção, ela faz parte do país. É cultural. Então, é cultural. Então, o governo corrupto, um governo que tem lá hoje, que a gente reclama muito, é simplesmente um espelho da sociedade como um todo. A gente não ajuda o próximo, então você quer que o outro ajuda. E a gente sempre culpa o governo naquilo que a gente tem que fazer. A gente cobra os nossos governantes a resolver o problema? Não. A gente vota nele, daqui 4 anos a gente vota de novo. Mas quem é que pediu uma reunião com o governador? Quem é uma sociedade de classe que vai lá e governador, cara, o que você está fazendo pela gente? A gente não, deixa o governador lá, reza pra dar certo, pelo contrário, a gente reza pra dar errado pra ver se ele é preso e a gente acha que ficar feliz se ele for preso, né? Então, assim, Mas não contribui com nada. A gente é uma cultura, não é a cultura do sucesso, a gente é a cultura que torce pelo insucesso. A gente gosta que o empresário quebre, a gente gosta que um grande seja preso. Diferente dos Estados Unidos, que exalta suas empresas, como Apple, Microsoft, Facebook, elas exaltam suas empresas, a gente gostaria que a Globo quebrasse. A gente gostaria que o Pão de Açúcar quebrasse. A gente gostaria que o açaí quebrasse. Quer dizer, peraí. No Brasil parece que é pecado e é criminoso ter sucesso, né? Se você é um empresário de sucesso, você tá massacrando a classe trabalhadora. Mas isso não é desde sempre, porque olha só, a gente teve nos Estados Unidos no período da industrialização deles. Então a gente tem lá o JP Morgan, teve o Rockefeller. Esses caras são deuses na cultura americana. Aqui a gente teve o Mauá, o próprio imperador falou, não, peraí, mano, vamos acabar com esse teu projeto. E parece que desde então tem essa cultura social e essa cultura também de Estado de inibir as iniciativas, né? Sim, mas o que a gente está fazendo como sociedade de novo? O que a gente quer com o país a longo prazo? Não é o que o político quer, é o que a sociedade quer.
E a gente vota no político Eu por acho que simplesmente também, estar lá. de repente pode estar faltando lideranças que possam assumir essa vanguarda de abrir diálogos importantes para que haja, não estou dizendo que vai interferir, mas que pelo menos vai se cogitar pequenas mudanças, entendeu? Eu acho que assim, essa geração, ela é perdida. A gente tem que pegar a geração que vem próximo. Então não adianta fazer nada que a gente vai resolver a geração que tem aqui. A gente tem que pegar a geração do próximo. Se a gente educa as crianças a ter uma política diferente, elas vão resolver o país a longo prazo. O que a gente tem que fazer? Ter políticas públicas, sim, para essa geração que a gente perdeu. Concordo. Mas essa política pública não pode ser eterna. Ela tem que ser, olha, prazo, propósito. ela acompanha essa população e essa galera que tá vindo, meu amigo, eu tô te ensinando a pescar. Começa a pescar, porque essa população aqui eu perdi mesmo. Eu vou ser assistencialista eternamente. Então tem o pessoal de direita e o pessoal de esquerda, eu não considero nenhum nem outro. Porque assim, você tem uma faixa que você não adianta. Você vai pegar uma senhora de 60 anos e vai falar que ela tem que estudar? Exato. Que ela tem que aprender agora a pescar? Se você nunca ensinou ela a pescar? Nós estávamos falando sobre isso, não era? Então, assim, aí também entra com o processo de inovação, toda a nossa cultura que tem aqui no meio. Porque você tem uma parcela que você tem que ser assistencialista. Exato. E essa parcela vai seguir assistencialista. Mas o filho dela não precisa, o neto dela não precisa ser assistencialismo. É isso aí. Só que o que a gente faz? Se você é uma mãe solteira com 4 filhos, eu te dou um Bolsa Família, eu te dou um Bolsa não sei o quê, mas peraí. E as pessoas estão viciadas nisso. Sim. Estão viciadas. E elas não querem mais trabalhar com um salário mínimo porque os bolsas pagam mais. E torcem para sofrer um acidente ou algo do tipo para poder ter uma bolsa. Gente, olha, a conversa está muito boa. Eu acho que Eduardo vai ter que voltar aqui em outro momento para falar mais, principalmente quando já estiver na rua o Kairu e o Kairu Kids. Kairu e o Kairu Kids, tá? Eu quero muito que você volte aqui para trazer esse aplicativo para a gente ver. Tá ok? Pronto, eu queria muito deixar aqui o espaço começando para vocês. Começar a professora Kátia, das suas considerações finais. Ok. Bem, a nossa contribuição hoje vamos acreditar na potencialidade do nosso estado, da Amazônia Ocidental. Vamos acreditar que a educação pode ser uma fonte inspiradora para que essas mudanças, aconteçam. E vamos também contribuir, que eu acho que não adianta só falar, a gente tem que contribuir. Colocar a nossa boca no trombone, se as mídias digitais existem aí, vamos então usar a nossa voz, a nossa fala e vamos nos juntar às pessoas que também querem contribuir. Uma andorinha não faz verão, mas se a primeira voar, as outras vão atrás. Seja bem-vindo então a esse processo maravilhoso sobre o que é inovação, mas entendamos, primeiro, esse paradigma tem que ser rompido dentro de nós. Esse programa justamente tem o propósito, de trazer pessoas chaves para a gente falar sobre inovação e também desse momento crítico que eu acredito que mudar a mentalidade das pessoas, entender que elas precisam se recolocar no mercado de trabalho, não tem como parar IA, você não tem como voltar a usar fita cassete, não tem como usar a máquina fotográfica Kodak de sei lá quantos anos. Essas questões, a gente tem que acompanhar essa evolução. Eu acho que é nosso papel como líderes, como educadores, levar também informação a quem precisa, ao interior, a criança, a periferia, é isso. E agradecer também a Eduardo, Gostei muito do nosso papo. A gente falou de tudo, A gente falou de inovação, política, porque eu acho que tudo envolve, A sociedade. Está tudo envolvido, tudo. Então você tem que facilitar o ambiente de inovação. Inovação não é só tecnologia. A gente tem aqui o Mr. Dindim, que inventou aquela caixinha do Dindim. É daqui. Sim, ele tem patente sobre isso. Então, assim, é uma inovação fantástica. É um Dindim que você abre e já tem a caixinha. Quer dizer, isso é uma inovação que ele foi criado, tem a patente dele, conheço o pessoal de lá. Então, a inovação, ela tá assim, foca no teu problema, identifica o problema que você tem, e se você achar que o seu problema é um problema de mais pessoas, você tem um grande negócio aí. Identificar uma dor e resolver o problema. Não é reinventar a roda. Gente, agradecer muito a presença de vocês, Eduardo. Por favor, volta aqui quando o produto estiver na praça, tá ok? E a gente se encontra no próximo programa Amazônia Inovadora. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.